Vamos agora estudar o controle extrínseco de regulação da pressão arterial. Esse controle extrínseco é regulado por um mecanismo neural e outro mecanismo hormonal. Vamos iniciar pelo mecanismo neural. Esse modo de regulação extrínseca envolve três tipos de nervos vasomotores autônomos: os nervos vasoconstritores simpáticos, os nervos vasodilatadores parasimpáticos e os nervos vasodilatadores também simpáticos. Vamos iniciar estudando os nervos vasoconstritores simpáticos. Para isso, é interessante nós revermos a divisão simpática do sistema nervoso. Então, na respectiva ilustração, nós temos os neurônios pré-ganglionares sendo representados pela coloração azulada e os neurônios pós-ganglionares sendo representados pela coloração esverdeada. Perceba que os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares simpáticos encontram-se localizados na substância cinzenta nos cornos laterais, mais especificamente entre o primeiro segmento torácico e o segundo segmento lombar. O axônio desses neurônios pré-ganglionares simpáticos deixam a medula espinal pela raiz ventral e projetam-se para o gânglio simpático. Perceba que o ramo que traz esses neurônios pré-ganglionares simpáticos é chamado de ramo comunicante branco. Esse nome se deve porque os axônios dos neurônios pré-ganglionares possuem mielina. Esses neurônios pré-ganglionares simpáticos fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares simpáticos, em verde. Estes projetam-se pelo ramo comunicante cinzento, uma vez que os axônios dos neurônios pós-ganglionares simpáticos não possuem mielina, são amielínicos. Esses axônios, então, projetam-se para a pele ou então projetam-se para os vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos. Mas ainda há aqueles neurônios pré-ganglionares simpáticos que não fazem sinapse no gânglio simpático, mas sim continuam pelo nervo esplâncnico e fazem sinapse no gânglio simpático colateral com os respectivos neurônios pós-ganglionares. Estes, então, se direcionam para a cavidade abdominal e pélvica, inervando vasos sanguíneos, bem como demais órgãos viscerais, como, por exemplo, glândulas endócrinas e exócrinas. Além disso, existem neurônios pré-ganglionares simpáticos que passam diretamente pelo gânglio simpático colateral sem fazer sinapse e se direcionam para
a medula das glândulas adrenais. Portanto, a medula adrenal é então inervada por neurônios pré-ganglionares. Bom, vamos analisar a sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Se a gente ampliar, nós podemos observar que os neurônios pré-ganglionares, em azul, possuem como neurotransmissor a acetilcolina, que, quando liberada, interage com receptores colinérgicos nicotínicos na membrana dos neurônios pós-ganglionares, em verde. Então, o neurotransmissor responsável pela interação sináptica entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar é a acetilcolina. Já a sinapse entre o neurônio pós-ganglionar e a sua célula-alvo é chamada de junção neuroefetora. Então, na respectiva ilustração, nós podemos observar o axônio de um neurônio pós-ganglionar. Perceba que as terminações nervosas dos axônios pós-ganglionares possuem várias dilatações. Essas dilatações são chamadas de varicosidades. E essas varicosidades são preenchidas com vesículas contendo neurotransmissor e mitocôndrias. Vamos observar a respectiva ilustração. Temos então a representação de uma varicosidade com sua respectiva vesícula. Essas vesículas possuem o neurotransmissor noradrenalina, bem como cotransmissores, como por exemplo moléculas de ATP e de neuropeptídeo Y. Quando o potencial de ação alcança a membrana dessas varicosidades, há abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem e, consequentemente, há um influxo de cálcio. Cálcio que, por sua vez, estimula a exocitose dessas vesículas, liberando uma pequena quantidade de neurotransmissor e de cotransmissores, noradrenalina, ATP e neuropeptídeo Y. E a maioria da musculatura lisa dos vasos sanguíneos possuem receptores alfa-adrenérgicos do tipo 1, que são acoplados à proteína GQ, que, como sabemos, proporcionam o aumento de cálcio intracelular e, portanto, promovem a vasoconstrição. Há também uma expressão mais limitada de receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2B, presente especialmente nos vasos de resistência da pele. Esses receptores também estão associados à vasoconstrição. Além disso, há também a presença de receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2A na membrana pré-sináptica,
ou também chamada de membrana pré-juncional. Esses receptores são acoplados à proteína G do tipo inibitória. Bom, assim como a liberação, a remoção de noradrenalina é extremamente importante e, portanto, deve ser realizada de forma eficaz. 80% dessa remoção se dá pela recaptação por meio dos transportadores de noradrenalina, que encontram-se localizados também na membrana pré-juncional. O restante dessa noradrenalina escapa pela fenda sináptica entrando na circulação, ou então é degradada pela catecolamina metiltransferase encontrada no citosol da célula pós-juncional. Junto com a noradrenalina, então, são liberados cotransmissores, como por exemplo o neuropeptídeo Y, que interage com seus respectivos receptores na membrana pré-juncional, sendo estes do tipo 1, possuindo assim uma ação sinérgica na vasoconstrição. O outro cotransmissor simpático, o ATP, interage com receptores purinérgicos do tipo P2X, que são canais catiônicos, portanto, também contribuem para a vasoconstrição. Agora, olha só, dependendo da frequência de estímulo que alcança as varicosidades, bem como o ambiente químico, o qual encontra essas varicosidades, os respectivos neurotransmissor e seus cotransmissores podem modular a neurotransmissão simpática periférica. Por exemplo, quando há uma alta frequência de disparo nas varicosidades, ou seja, uma alta quantidade de potenciais de ação, uma alta repetitividade de potenciais de ação, consequentemente, há também uma maior quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, uma vez que ele estará sendo constantemente liberado. Nessas situações, a alta concentração de noradrenalina na fenda sináptica pode também interagir com os receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2A na membrana pré-juncional. E como esses receptores são acoplados à proteína G inibitória, consequentemente, eles atenuam a liberação de noradrenalina, ou seja, uma alta frequência de estímulo pode regular a própria liberação, que é chamado de autorregulação. Além disso, os cotransmissores também influenciam nessa autorregulação. O ATP, por exemplo, pode se ligar a receptores purinérgicos pré-sinápticos do tipo P2Y, que são inibitórios
e, portanto, também atenuam a liberação de neurotransmissores. Além disso, o neuropeptídeo Y também pode interagir com seus receptores do tipo Y2 na membrana pré-juncional, que, portanto, são acoplados também à proteína G inibitória e que, portanto, também atuam inibindo a liberação dos neurotransmissores. Todo esse mecanismo autorregulatório previne a liberação excessiva de vesículas contendo o neurotransmissor noradrenalina. Todo esse mecanismo autorregulatório também envolve uma série de outros neurotransmissores e cotransmissores. No entanto, nós não vamos abordar esse conteúdo no presente momento. O mais importante aqui é saber que a noradrenalina então atua na membrana pós-juncional em receptores alfa-adrenérgicos, mas quando há um excesso de estímulo, a noradrenalina também atua em receptores alfa-adrenérgicos na membrana pré-juncional, inibindo a sua própria liberação. E isso é o que importa. Bom, então, como mencionado, as fibras vasoconstritoras simpáticas liberam adrenalina de forma contínua, ou seja, de forma tônica. A frequência de disparo desses neurônios simpáticos é de aproximadamente 1 Hz. E essa frequência moderada dos impulsos resulta em um diâmetro intermediário do vaso sanguíneo, ou seja, resulta em um tônus vascular. Quando a atividade simpática aumenta, ou seja, quando a frequência de disparo dos neurônios simpáticos aumenta, consequentemente há uma maior liberação de noradrenalina e uma maior quantidade de receptores alfa-adrenérgicos pós-juncionais interagindo com a noradrenalina, o que então resulta em uma constrição do vaso sanguíneo ou uma vasoconstrição. Agora, se a frequência de disparo diminui abaixo do valor tônico, consequentemente há uma menor liberação de noradrenalina, uma menor interação com os receptores alfa-adrenérgicos pós-juncionais, provocando assim uma dilatação do vaso sanguíneo, isto é, uma vasodilatação. E esse é então o mecanismo neural dos nervos vasoconstritores simpáticos. Vamos agora estudar os nervos vasodilatadores parasimpáticos. Bom, os corpos celulares dos neurônios parasimpáticos pré-ganglionares estão localizados em núcleos de nervos cranianos no tronco encefálico e também no corno lateral dos segmentos sacrais de S2 a S4. Os axônios
dos neurônios pré-ganglionares parasimpáticos são muito mais longos do que dos neurônios pré-ganglionares simpáticos. Eles se estendem do sistema nervoso central até os gânglios terminais, que encontram-se no tecido inervado e fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos. Os nervos cranianos inervam as artérias cerebrais, as artérias coronárias, bem como as glândulas salivares, o pâncreas exócrino e a mucosa gastrointestinal. Já os nervos sacrais inervam a bexiga, as genitálias e o cólon. Observação importante: a pele e os músculos não possuem inervação parasimpática. A sinapse entre neurônio pré-ganglionar parasimpático e neurônio pós-ganglionar parasimpático também se deve à interação da acetilcolina com receptores nicotínicos colinérgicos. Os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos inervam os vasos de resistência e, assim como as terminações nervosas dos terminais simpáticos, os terminais parasimpáticos também possuem várias varicosidades com vesículas contendo o neurotransmissor, no caso, a acetilcolina. Desse modo, quando o potencial de ação alcança essas varicosidades, há, portanto, a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, o influxo de cálcio, que, portanto, estimula a exocitose dessas vesículas, liberando assim o neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. Esses neurotransmissores interagem com receptores colinérgicos do tipo muscarínico, M3, que estão localizados na membrana das células endoteliais. Esses receptores são acoplados à proteína GQ, que, como vimos na aula anterior, aumenta a quantidade de inositol trifosfato, estimula a liberação de cálcio dos retículos sarcoplasmáticos para o citosol, que por sua vez interage com a calmodulina e intensifica a atividade da óxido nítrico sintase e, consequentemente, uma maior produção de óxido nítrico. Óxido nítrico que se difunde para o músculo liso, estimulando o relaxamento dessas células, portanto, uma vasodilatação. E a atropina, que é um antagonista colinérgico, inibe essa vasodilatação parasimpática. Bom, olha só, em algumas fibras simpáticas, especialmente as que inervam as glândulas sudoríparas e os vasos cutâneos, o neurotransmissor liberado pelo neurônio pós-ganglionar simpático não é a noradrenalina, mas sim a própria acetilcolina.
Bom, vamos estudar agora algumas formas de controle hormonal da circulação. Como sabemos, a adrenalina é o principal hormônio secretado pela medula da adrenal. No entanto, sua concentração plasmática basal é baixa, de aproximadamente 0,1 a 0,5 nanomolar. Sendo assim, é inferior à concentração plasmática basal de noradrenalina, que é de 0,5 a 3 nanomolar. E essa concentração relativamente alta de noradrenalina se deve à atividade tônica dos nervos vasoconstritores simpáticos. A liberação de adrenalina pela medula da adrenal se dá principalmente por 4 estímulos: o exercício, o estado de alerta ou resposta de luta e fuga, condições de hipoglicemia e condições de hipotensão. A adrenalina, então, liberada, tem efeitos metabólicos, que você pode estudar no conteúdo de fisiologia endócrina, e efeitos cardiovasculares. Como a adrenalina possui uma discreta afinidade maior pelos receptores beta-adrenérgicos, consequentemente, os tecidos que expressam esses receptores serão mais atingidos. Desse modo, no coração, devido à expressão de receptores beta-adrenérgicos do tipo 1, a adrenalina promove um efeito cronotrópico positivo e um efeito inotrópico positivo. Já nos vasos do miocárdio, da musculatura esquelética e do tecido hepático, há uma maior expressão de receptores beta-adrenérgicos do tipo 2. Esses receptores são acoplados à proteína GS, portanto, aumentam a concentração, a produção de AMP cíclico, aumentam a atividade da proteína quinase A, que, como nós vimos na aula anterior, dessensibiliza a quinase de cadeia leve da miosina da musculatura lisa, assim como aumentam a atividade da bomba cálcio-ATPase no retículo sarcoplasmático, diminuindo assim a concentração de cálcio no citosol das células musculares lisas e, consequentemente, promovendo um relaxamento dessas células, ou seja, uma vasodilatação, o que faz sentido, uma vez que essa vasodilatação fornece mais sangue para esses tecidos que encontram-se com uma atividade metabólica maior, como por exemplo o miocárdio, o músculo esquelético e o fígado durante o exercício físico. Agora, se os receptores beta-adrenérgicos forem bloqueados, por exemplo, por propranolol, consequentemente, a adrenalina não mais irá interagir com os receptores beta-adrenérgicos. No entanto,
Nessas células, há também a expressão de receptores alfa-adrenérgicos do tipo 1, que são acoplados à proteína GQ. Portanto, nessas condições, a adrenalina passa a interagir com esses receptores, estimulando assim uma vasoconstrição. Além disso, o controle hormonal da circulação também envolve o hormônio vasopressina, ou hormônio antidiurético, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ação desses hormônios você pode estudar no conteúdo de fisiologia endócrina, bem como no conteúdo de fisiologia renal. O conteúdo dessa aula foi elaborado pelas seguintes referências: